É o Josh, 10h11. Bruna, entrevistada na linha. Isso, vamos falar agora com a Isabel Silva, ela que é engenheira agronômica, trabalha como gerente de formação e qualificação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural em Brasília, tem uma larga experiência nesse trabalho com extensão rural, atendimento aí a agricultores e comunidades do interior que necessitam desse apoio muitas vezes, né, sobre como produzir, como encaminhar suas atividades. E a Isabel, que participou na semana passada dos diálogos amazônicos que precederam a Cúpula da Amazônia, que eu citei há pouco aqui no programa, o encontro entre países que têm em seu território a floresta amazônica e que se reuniram para decidir tomar decisões sobre rumos a seguir na preservação da floresta. E aí a gente quer conversar contigo, Isabel, para entender o impacto disso para o restante do país. A gente sabe que a preservação da Amazônia ou não tem impacto aqui onde a gente vive. Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, agradeço bastante o convite. Realmente o evento Diálogos Amazônicos foi um grande evento, reuniu milhares de pessoas da sociedade civil e dos governos também, dos países, e não só dos países do território amazônico, outros países do mundo também estiveram presentes. E os diálogos, o espaço que eu participei, era um espaço construído também pela sociedade civil e algumas entidades do governo para abrir esse diálogo pré-cúpula, né? Para ter elementos para serem trabalhados e dialogados pelos chefes de Estado nos dias seguintes aos diálogos amazônicos. E foi um espaço muito importante de debate, foram mais de 300 atividades autogestionadas, né, que as organizações mesmo pautavam, de diversos temas que versavam sobre o território amazônico. Né? Acho que é de conhecimento, o bioma amazônico está em 9 países, mas 60% dele pertence ao Brasil. Então, temos uma grande responsabilidade pela sua preservação, conservação, enfim, qual o caminho a seguir, né? Sabendo a importância que ele tem, não só para o Brasil, mas também para todo o planeta. E falando nessa importância, né? Porque eu acho que um conceito que a gente precisa e tenta aqui desmistificar é que ele não se encerra em si mesmo, né? Ele tem uma importância para o restante do continente, principalmente no processo de formação de chuvas, né? Inclusive foi falado nesse evento que aconteceu em Belém do Pará, sobre a possível desertificação, não só ali da região amazônica, mas de todo o continente sul-americano, caso a floresta ela perca a sua capacidade de regeneração, né? Caso ela não existisse, a gente estaria aqui numa região desértica. É isso? Como é que a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes? Então, a floresta ela tem um impacto, não só a floresta amazônica, mas também o cerrado, né? São 2 biomas que são importantes e que estão tendo a sua devastação, as queimadas que ocorrem nele, a exploração desenfreada, assim, ter um cuidado, né? Porque não é, acho que é importante deixar claro aqui, né? É evidente isso. Eu sou eu sou engenheira agrônoma, né? Tenho doutorado na área de agronomia. E aqui a gente não fala em parar a produção agropecuária, porque às vezes é isso, quando você fala em preservar o ambiente, é como se você fosse antagônico à produção agropecuária, à produção de alimentos, e não é nada disso, né? O que nós estamos buscando é como fazer uma produção que impacte menos, né? Porque impacto sempre terá, independente do sistema produtivo que nós utilizarmos, o impacto ao ambiente ele vai acontecer. É como é que a gente impacta menos, principalmente nesse contexto de mudanças climáticas e de superaquecimento, né? Quais as práticas, de que forma a gente pode agir, pode produzir. Então, a floresta, ela impacta no regime de chuvas, né? Ou seja, a formação de umidade, ou seja, tudo que o ecossistema, né, da floresta, que causa uma floresta tropical, ela produz umidade, que isso vai para a atmosfera, que cria um regime de chuvas. Inclusive, a gente chama dos rios voadores, né? Ou seja, a floresta, ela influencia todo o regime de chuvas do continente também, né? Então, isso é bem impactante. Se a gente for olhar no mapa mundi, né? Outros territórios que estão na mesma latitude que nós, na mesma região, são áreas desérticas, né? Se a gente for pegar na região do continente africano, mesmo território que vai estar passando pela mesma faixa que está o Rio Grande do Sul, né, a região sul, e também for pegar a Austrália, são regiões desérticas. O que faz com que nós não tenhamos esse tipo de clima desértico é o regime de chuvas
que a floresta nos permite, que o cerrado nos permite. E já temos dados científicos, né, publicações já, que mostram, né, o impacto que tem causado o desmatamento e as queimadas, né? As queimadas têm influenciado muito. A gente vivenciou isso, né, recentemente no Rio Grande do Sul. Eu não estou mais no Rio Grande do Sul há alguns meses, mas as queimadas chegaram, né? A fumaça chegou até o Rio Grande do Sul. Então, para a gente ver, bom, se a fumaça está chegando, ela está impactando grandemente o território. E a gente está sofrendo isso, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu nos últimos meses, né? Isso é um impacto das mudanças climáticas. Mas eu acho que é bem importante a gente dialogar que a Amazônia tem essa importância, mas que o que a gente faz nos nossos biomas, né, no Rio Grande do Sul, que a gente tem o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica, também refletem isso, né? Que a gente não pode só ficar pensando, mas a culpa é a gente não cuidar da Amazônia. Sim, com certeza, a gente tem que ter políticas públicas e, por isso, toda uma grande organização no território para pensar e cuidar da Amazônia, mas também é pensar como a gente está cuidando do nosso território, né? Porque as práticas agrícolas e industriais impactam também, né? No clima, no microclima, enfim, na região que nós estamos. Então é isso, é olhar a Amazônia, porque a gente não dá para a gente pensar que não estamos no macro conectados, mas é pensar no território como as nossas práticas também impactam, né, o nosso dia a dia. Isabel, bom dia. Gustavo Fogaça aqui, obrigado por atender a Band News. Aproveitando, né, a tua longa experiência e conhecimento, não somente de estar perto dos produtores, né, no assunto da extensão rural, que é uma parte também importante da própria didática, né, do fazer da atividade rural, mas também nessa tua experiência do lado do poder público, do lado da convivência com as decisões políticas e né, a gestão dessas decisões. A gente sempre brinca assim, né, uma brincadeira meio sem graça, mas ela é real, que, por exemplo, no combate às drogas, mais um ano as drogas venceram, né? Porque a gente sempre conversa sobre o combate às drogas e as drogas terminam sempre vencendo no final de alguma forma. E as queimadas, o desmatamento, a gente pode fazer a mesma piada sem graça, que é na briga contra o desmatamento sempre termina vencendo. Na tua opinião, de toda essa experiência de vida, de trabalho que você tem, onde é que está o problema? Por que não se tomam decisões realmente perenes, realmente importantes, e elas sempre ficam cambaleando de acordo ou a uma ideologia, ou a um interesse político, ou ao interesse econômico? Por que não há um consenso em torno de algo que é tão importante para todos os humanos e seres desse planeta, e sempre esse debate parece que ele não tem fim? Nossa, Gustavo, essa resposta eu queria ter, assim, porque é a resposta mais esperada, né? Porque não é só nesse sentido. Se a gente for pensar no cômputo de todas as políticas públicas, elas são, né? O Brasil é referência em criação de políticas públicas de grande impacto. Nós somos referência em nível mundial, né, nas questões ambientais, na legislação, estou falando aí da legislação, não, daí da sua implementação tem outras camadas, né, na questão da política da alimentação escolar, enfim, um conjunto da agricultura familiar, ou seja, do crédito rural, inclusive, né, nós somos exemplo para muitos países, assim, que vêm estudar como é que funciona o nosso crédito rural, que a gente tem esse destaque. Nós imaginamos, temos o Sistema Nacional de Crédito desde a década de 60, então bem estruturado, enfim, com todas as suas dificuldades, mas que está estruturado, né? Mas como chegar na ponta, né, no campo, ou seja, que são muitas camadas, como eu disse. Você pensa a política, aí você tem uma estrutura que pensa isso, vai para os estados e aí vai baixando as camadas, né? E às vezes esses diálogos eles não se dão da melhor forma possível. E assim, não é que estou dizendo que as pessoas não estejam comprometidas, elas estão, só que são muitas demandas, né? Quando você pensa a política pública, que é um ministério, uma agência, né? A política pública ela é pensada dentro dos ministérios, né? Mas aí vai para os estados. E aí vai chegar nos municípios. E aí você vai diluindo e você vai ver toda a dimensão, todas as demandas que se tem na base, né? Eu fui extensionista rural de campo, era até antes de vir para Brasília, né? Atuava no campo, na base com os agricultores. Então, até chegar lá, você não está operacionalizando uma única política pública, né? Uma única legislação.
você está entremeando com outras, e isso demanda tempo, dedicação, e a gente sabe que na base falta pessoal, né? Isso é um caso, não só um exemplo do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil a gente tem uma demanda muito maior, por exemplo, da assistência técnica e extensão rural, né? Nós precisamos de mais pessoas atuando, porque se for pensar em tecnologias hoje, nós temos a nossa Embrapa, que fez 50 anos e que é exemplo também, né? Nós somos uma referência para o mundo na pesquisa agropecuária e nós temos muitas tecnologias e tecnologias apropriadas, a agricultura familiar, a transição dos agroecossistemas, né? Para agriculturas mais sustentáveis, no caso, menos impactantes, mas às vezes é difícil, como é que você faz chegar na base? Porque você precisa de recursos, né? E às vezes isso não acontece a contento. Tem que fazer essa conexão, o elo de conexão é o que a gente fala que é o papel das extensionistas e dos extensionistas, e aí precisamos de mais investimentos. Claro, só o investimento por si só vai resolver? Não, isso é um processo longo de formação, de educação, mas assim, dizer assim, como resolver esse problema, assim, são várias camadas que a gente tem que dialogar. E isso passa pela questão da Amazônia, mas não só, né? Imagino que outros debates paralelos precisam também acontecer, ser levados adiante pelo governo, né? O que você tem acompanhado, até para a gente ir encerrando, mas conta um pouco sobre esse teu trabalho hoje na Anater, né? Vou aqui pegar, mas se pudesse dizer a sigla aqui, porque eu não tenho ela à mão agora, mas que trabalho vocês desenvolvem hoje, como é que isso pode também dialogar com a questão da preservação ambiental aliada à produção, como você disse, não são antagonistas, elas precisam caminhar juntas. Então, hoje na Anater nós trabalhamos, a Anater é uma executora das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, né? Nós temos um contrato de gestão com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também com outros acordos de cooperação técnica com os demais ministérios. A assistência técnica e a extensão rural, ela é um elo, né, de ligação das políticas públicas para que a gente execute elas no campo. Então, a nossa função hoje, nós lançamos as chamadas públicas, nós fazemos contratos com as entidades públicas de ATER, né, no caso, o exemplo no Rio Grande do Sul é a Emater do Rio Grande do Sul, mas não somente, né, nós trabalhamos com organizações sociais e com empresas privadas. E também atuamos na formação extensionista, né, capacitamos e formamos, fazemos formação continuada das extensionistas e dos extensionistas que estão executando os programas e as políticas públicas no campo. Então, hoje, a orientação, né, do governo e do presidente Lula é no sentido de uma agricultura de transição, uma agricultura sustentável, e os ministérios estão nessa linha. O Ministério do Desenvolvimento Agrário já lançamos junto, né, em conjunto com o Ministério, uma chamada pública que está sendo executada, está sendo assinada agora essa semana, que nós estamos aqui essa semana na Marcha das Margaridas, e então teremos várias entregas para as mulheres rurais do campo, florestas e águas de todo o país, e essas chamadas públicas, elas têm conexão com os sistemas produtivos e com a agroecologia, ou seja, quando pensamos na ATER, na Assistência Técnica e Extensão Rural, hoje, a orientação do Ministério é que todos os eixos, todas as demandas tenham como base a agroecologia, o cuidado com o ambiente, né, a inserção das mulheres e das juventudes, porque a gente sabe a importância, né, que esses públicos têm na preservação ambiental, isso já com base em estudos, inclusive, né, e cuidado com os biomas. Então, a gente tem atuado nesta linha, né? Então, a gente vai ter outras chamadas públicas de execução de ATER no Brasil como um todo e também no Rio Grande do Sul, né, com essa pauta ambiental, né? Todos os eixos, né, os eixos de produção estão conectados, né? Não é só a produção, a questão ambiental e social, ela é conectada nisso, né? Não há produção sem preservação ambiental, sem o cuidado social. Perfeito. Isabel Silva, conversamos com Isabel Silva, que é gerente de formação e qualificação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Queremos saber mais aí sobre esses projetos, então o espaço aqui da Band News Porto Alegre fica à tua disposição para a gente seguir em contato. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado.